Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula sobre humanas em quadrinhos, né, ciências humanas nas histórias em quadrinhos, a gente debateu sobre o papel do negro nas histórias em quadrinhos, né? Como ele foi retratado dentro das histórias em quadrinhos, né? Desde a origem das histórias em quadrinhos até hoje, né? Então a gente viu como, né, uma minoria, né, que é a população afrodescendente, ela é retratada nos quadrinhos desde a sua origem, né? Então a gente debateu como eles tinham esse papel subalterno, o que depois acabou se modificando um pouco com o passar das décadas, só que ainda tem uma representatividade muito pequena, né, nas histórias em quadrinhos em geral, não só nas histórias de quadrinhos de super-herói, que é o gênero mais conhecido, mas nas histórias em quadrinhos em geral, tá? Claro que hoje a gente tem uma produção de histórias em quadrinhos muito grande, muito diversificada, e tem produções de quadrinhos voltadas também para o público negro, público afrodescendente. Mas ainda é uma produção muito pequena. Na aula de hoje, né, eu queria debater com vocês sobre outro fator, outro vertente, né, que é o papel da mulher nas histórias em quadrinhos, tá? E aí a gente vai ver como, assim como os negros, né, a mulher também é muito assim, ela é retratada de uma maneira muito aquém do que ela deveria ser, tá? Desde a sua origem até hoje, tá? Então a gente vai ver aqui mais ou menos um histórico, né, desde quando as primeiras mulheres vão surgir nas histórias em quadrinhos até hoje, tá? A gente vai pegar assim muito essa questão dos super-heróis porque é o gênero de quadrinhos mais lido, tá? Mas a gente também vai falar sobre outros gêneros de histórias em quadrinhos, tá bom? Então, por exemplo, ó, a gente pega aqui nesse site, ó, Mega Curioso, a gente vai pegar aqui porque aqui ele vai ter um artigo que foi feito falando sobre cinco super-heróis precursores que marcaram a história. E dentro desses super-heróis, né, a gente vai ter aqui a que seria, há uma controvérsia se essa aqui foi a primeira ou não, mas que seria a primeira super-heroína das histórias em quadrinhos, tá? Ó, ela se chama Fantomar, né? Ela teria sido a primeira super-heroína. Vamos ler aqui o texto desse site. Em fevereiro de 1940, surgia a primeira supermulher, Fantomar, criada por Fletcher Hanks e publicada na Jungle Comics. Ela, que originalmente era uma princesa egípcia, teria sido ressuscitada para proteger as selvas da África. Quando não estava defendendo a natureza, Fantomar era uma mulher loira e muito bonita. Porém, ao demonstrar os seus verdadeiros poderes, sua pele ficava azul e o seu rosto ganhava contornos cadavéricos. Então aqui tem um quadrinho, né, dessa Fantomar, tá? Ela teria sido a primeira heroína. O interessante da gente analisar aqui, galera, são os períodos em que esses personagens eles são criados, né? Por exemplo, essa personagem aqui ela foi criada em 1940. Se vocês lembrarem, em 1940, a gente estava em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? Tinha começado em 1939, em 1940 estava em plena Segunda Guerra Mundial. E esse contexto de guerra, ele estava, né, abrangendo quase toda a cena cultural dos países, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, tá? Então, essa guerreira aqui, né, já vai ser um grande avanço, porque a maioria dos super-heróis, né, dos heróis criados nesse momento, a gente tem que lembrar também que nesse momento da Segunda Guerra, é criado o Capitão América, né, o Tocha Humana, o primeiro Tocha Humana, e a tendência era criar homens, né, porque os homens eram que lutavam nas guerras, e não uma mulher. Então isso aqui já foi uma grande mudança para o período, mas foi apenas a primeira, tá? Depois aqui a gente tem uma outra heroína. Essa daqui, ó, também está uma controvérsia se foi a primeira ou não. Esse artigo aqui foi retirado desse site chamado República dos Quadrinhos e foi publicado em 2017, tá? Essa personagem aqui se chama Miss Fury. Ela tem uma roupa parecida até com a da Mulher Gato, ó.
e a gente vê aqui nas imagens que ela está enfrentando justamente, olha, podem ver, tentar ver aqui o símbolo que está aqui atrás, ó, do nazismo. Olha a foto que está aqui atrás na imagem, que é a foto do Hitler. Aqui vocês podem dar a entender que são japoneses. Então, na aliança da Segunda Guerra Mundial, se a gente lembrar, a gente tinha uma aliança entre Japão, Itália e Alemanha, né, que era o eixo nazista. Então, era uma super-heroína que iria enfrentar os nazistas. Ó. Vamos ler aqui o que esse artigo fala sobre ela. Miss Fury, anteriormente criada como Black Fury, foi uma heroína que se vestia de gato, muito antes de Selina Kyle adotar o seu visual felino de Colan, que celebrizou-se com Michelle Pfeiffer. Ela foi criada por June Tarper Mills, nas páginas dominicais de 6 de abril de 1941. Isso aqui era extremamente normal, a dominicais quer dizer os domingos, porque os primeiros quadrinhos eles saíam como um artigo dentro dos jornais no dia de domingo, lá nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então, saiu aqui, ela foi publicada em 1941, tá? O interessante dessa heroína aqui, que ao contrário daquela primeira que a gente viu, que ela foi criada por uma mulher, ó. Vamos ver aqui, ó. Ela foi criada por June Tarpé Mills, nas páginas dominicais 6 de abril de 1941. Entretanto, June Mills adicionou o nome Tarpé e era acreditada como Tarpé Mills, porque acreditava que assim seria tida como um homem, criador de quadrinhos. Então, olha só, para poder publicar essa personagem que uma mulher criou e que a heroína era uma mulher, ela fez assim uma modificação no nome dela para que as pessoas não entendessem que o autor era uma mulher, né? Então isso aqui seria um pseudônimo, né? Pseudônimo é quando você cria um outro nome para você utilizar e não ser reconhecido. Porque ela tinha medo de que se fosse um quadrinho feito por mulheres, né, os garotos talvez não quisessem ler, porque tem essa coisa de não querer ler nada, ver nada que seja feito por uma mulher, né? Você imagina se os garotos ainda têm esse preconceito hoje em dia, imagine em 1941, tá? E aí, continuando aqui, ó. Naquela época, muitos desses criadores haviam ido servir na guerra, como foi o caso de Will Eisner, Jack Kirby e Stan Lee. Coube às mulheres o trabalho nas fábricas. Não poderia ser diferente na indústria dos quadrinhos. Então, isso é interessante, porque muitos desses caras que faziam quadrinhos foram servir na guerra, né? Foram servir lá como soldados. Então, abriu espaço, como em outros trabalhos dentro da sociedade, né? Teve muitos locais na Europa em que, como a grande parte masculina da população estava na guerra, lutando na guerra, as mulheres tiveram que se tornar motoristas de ônibus, tiveram que trabalhar na indústria pesada. E aqui, na área de quadrinhos, algumas mulheres viram a oportunidade de entrar e começar a produzir a arte. Ó, vocês veem aqui que a arte dela é muito bonita, tá? E mostrar a qualidade do trabalho dela sem ter esse preconceito tão grande, porque ela utilizou um pseudônimo, tá? Vamos ver aqui sobre a autora. Ó. June Tarper Mills nasceu em 1912 no Brooklyn. Sua família era composta por sua mãe, viúva, e suas irmãs mais novas. Ela trabalhou como modelo para sustentar sua família e para ajudar a pagar seus estudos na prestigiada escola de arte do Brooklyn, o Pratt Institute. Ela trabalharia como ilustradora de moda antes de virar a mão em 1938 para o mundo emergente dos quadrinhos. Com trabalhos sobre títulos como Demolidor, Barry Finn, Catman e The Purple Zombie, usando o codinome sexualmente ambíguo de Tarper Mills, teria sido uma grande decepção para as crianças se elas descobrissem que o autor de tais personagens viris e impressionantes foi uma garota, tá? Então ela fez faculdade, ela aprendeu a desenhar, começou a trabalhar com moda, né, que a gente já é uma coisa muito conhecida que aquelas estilistas, mulheres, né, elas gostam de trabalhar com moda, tá?
Só que ela viu que não era a área dela e ela começou a ir para os quadrinhos, que ela gostava de desenhar tudo, né? E aí ela, com medo dessa rejeição de um meio que é extremamente machista, ela fez esse pseudônimo aqui para que as pessoas não reconhecessem que a autora daqueles quadrinhos, né, de super-heróis, era uma mulher, tá? Outra heroína, galera, que é uma das mais conhecidas das histórias em quadrinhos e uma das mais importantes, é a Mulher Maravilha. Só que pouca gente sabe como é que a Mulher Maravilha ela foi criada, né? E quem era o autor da Mulher Maravilha, como ele pensou, né, em como inserir uma heroína nesse meio tão masculinizado, né, que é o meio dos super-heróis, tá? Aí eu achei esse artigo aqui, para a gente dar uma olhada, ó, que é do site da revista Super Interessante. E aí esse artigo fala o seguinte, ó, Mulher Maravilha, uma biografia não autorizada. Criada em 1941, então no mesmo período da Segunda Guerra Mundial, né? Então as primeiras personagens todas sendo criadas nesse período aí, por um adepto do amor livre, a Amazona começou na Liga da Justiça como secretária, perdeu seus poderes e foi resgatada por feministas. Agora, em seu primeiro filme solo, ela volta para o caldeirão cultural de onde nasceu, a mitologia grega. Esse artigo aqui ele é de 2017 e foi na época que estava saindo o primeiro filme da Mulher Maravilha. Então, por isso que saiu esse artigo aqui falando sobre ela. Essa imagem aqui é da Mulher Maravilha que nos anos 70 foi feito um seriado de TV e que ficou muito famoso, tá? A Linda Carter. Então, ela ainda no imaginário de muitas pessoas ainda era a antiga Mulher Maravilha que continua sendo como a Mulher Maravilha, tá? Vamos dar uma olhada aqui na matéria para a gente entender, ó. Tomara que caia, que é esse tipo de roupa aqui que as mulheres usam, né? Que não tem alças no, no vestido, né? Shortinho azul e com estrelas brancas, botas vermelhas de cano alto e braceletes metálicos. Quando pensamos na Mulher Maravilha, essa é a imagem que vem à cabeça, encarnada e eternizada pela Linda Carter aí em cima, né? Que é a dos anos 70. Mas ela é bem mais do que um uniforme icônico. Diana, o nome de batismo da Senhora Maravilha, foi uma das primeiras heroínas das HQs. Representou as mulheres que entravam no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. E 75 anos depois, continua sendo uma das personagens mais famosas e respeitadas da DC Comics, que é a editora que publica as histórias dela. Ela apareceu pela primeira vez nas telonas, né, no cinema, em Batman vs Superman. E agora estrela um filme solo interpretado pela atriz Gal Gadot. Aí tem um trailer do filme, tá? E aí a história aqui que é o que interessa pra gente, ó. A Mulher Maravilha foi criada em 1941 pela DC Comics como uma personagem nascida na ilha de Temícera, onde só moravam mulheres guerreiras, as Amazonas. Os quadrinhos divergem quanto à origem de Diana, mas a primeira, nos anos 40, determina que ela foi esculpida do barro pela mãe, a rainha Hipólita, já que não havia homens na ilha das Amazonas, e abençoada por todos os deuses do Olimpo. E de lá vieram seus poderes. Bela como Afrodite, sábia como Atena, forte como Hércules e rápida como Hermes, descreviam os primeiros gibis. Então isso aqui é a origem dela nos anos 40, tá? Ela fazia parte, assim como no filme, né, mostra que ela fazia parte de uma ilha onde só haviam mulheres, e essas mulheres elas eram guerreiras, tá? E aí, para explicar a origem dessas mulheres, eles colocaram que ela foi feita do barro, né? A mãe dela esculpiu ela no barro, e aí os deuses deram a vida para essa garota que ia ser a princesa Diana, tá? Recentemente, a editora ela começou a fazer mudanças nessas origens dos super-heróis para que elas ficassem um pouco mais diferentes, assim, não factíveis, que a gente sabe que isso são histórias de ficção, mas um pouco mais, como é que posso dizer, verossímeis, né? Por exemplo, essa história aqui das Amazonas, né, eles fizeram uma modificação de que elas vivem todas naquela ilha, elas são mulheres, mas que em alguns períodos determinados elas saem da ilha, elas se encontram com homens
mantêm relações sexuais, engravidam e voltam para a ilha, tá? E colocaram coisas mais bizarras ainda, porque, por exemplo, esse filho elas não têm como controlar se esse filho vai nascer homem, né? Vai nascer menino ou menina. Quando nasce uma menina, tudo bem, ela é colocada lá e ela vai continuar sendo uma amazona e vai ser criada pelas outras mulheres da ilha, porque na ilha só podem ter mulheres. Mas quando nascia um menino, elas mandavam para fora da ilha, elas não ficavam com esse menino na ilha. Então, levavam para fora e depois abandonavam essas crianças nas igrejas e tal, e assim por diante. Então, já foi uma modificação já dos anos 2000 para cá que modificaram essa história. Enfim, vamos voltar à origem, né, da Mulher Maravilha nos anos 40. Um dia, o avião de Steve Trevor, capitão do exército dos Estados Unidos, cai na ilha. Diana se apaixona e, depois de muitas brigas com a mãe, abandona a ilha com Trevor e se torna a Mulher Maravilha. De lá para cá, muita coisa mudou na vida da heroína. Os uniformes, o cabelo, as aventuras, os poderes e até o corpo. E todas essas mudanças têm a ver com as novas ondas culturais, estéticas e intelectuais da vida real. É o que vamos ver agora. Então, olha só a mentalidade dos anos 40. Ela foi criada, né, para representar essas mulheres que estavam na vanguarda, que tomaram essa posição de ir trabalhar para ajudar a sociedade. Né? A gente tem que lembrar que até então as mulheres não trabalhavam, elas ficavam em casa por uma imposição, né, dos homens, dos maridos, dos pais. A função da mulher na sociedade era cuidar dos filhos. Né? A função dela era criar, cuidar dos filhos e arrumar a casa para o marido chegar, tá tudo pronto, tudo limpo, tudo bonitinho para ele, tá? Era essa a função da mulher, ser aquele acessório, aquela pessoa que vai trabalhar ali para o marido ser, né, uma pessoa importante, né? Daí que vem aquela frase antiga, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Que é uma frase cunhada exatamente nesse período, né? Para dizer, olha, o homem ele só vai ser um grande homem se tiver uma mulher ali trabalhando por trás dele, né? Aí recentemente o pessoal está mudando essa frase, colocando ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Mas a gente sabe que a origem dessa frase não é essa. A origem da frase é por trás, colocando bem claramente que o importante é o homem e por trás tem uma mulher ali dando sustentação a ele, tá? Bom, e aí a gente vê aqui aí a contradição, porque uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que vai ao trabalho e tal, mas ela sai da ilha e briga com a mãe por causa de quem? Por causa de um homem. Ela quer acompanhar aquele homem pelo qual ela se apaixonou e aí ela contesta todas as regras impostas pela sociedade dela por causa do amor, certo? Então, aquela velha história de que a mulher ela tá mais suscetível ao amor e tal e daí por diante. Vamos ter sempre que botar em mente que a gente está falando aqui dos anos 40, tá? E vamos continuar. Então a gente tem aqui, ó, uma capa, né, da primeira edição. E outra coisa interessante, a gente está no período da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período é extremamente comum a questão do patriotismo, do nacionalismo, tá? E aí a gente vê isso nos uniformes dos super-heróis. Olha só a bandeira americana. Né? Como é o formato dela, as cores, né? E olha como é o uniforme da Mulher Maravilha. Olhem como é o uniforme do Superman, as cores do uniforme do Superman, né? Do Super-Homem. E olhem da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, pela história, ela era grega, né? O que tem a ver ela usar a bandeira dos Estados Unidos como uniforme? Ó? A saia, né? A outra parte aqui da roupa com as cores da bandeira americana, né? Só que eles dão um jeito de dar uma explicação e tal, mas na verdade o que fica é essa imagem do nacionalismo o tempo todo, né? Sendo colocado como uma coisa muito importante, né? Vamos continuar aqui, ó. A origem na guerra. Os Estados Unidos viveram uma forte onda nacionalista, eu estava acabando de falar, durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, toda a população entendia que Hitler era mesmo um inimigo a ser combatido com sangue, suor e lágrimas. Ao mesmo tempo, quando os homens foram guerrear, as mulheres é que tiveram que arregaçar as mangas e trabalhar para sustentar suas casas.
Foi nesse contexto de nacionalismo somado à emancipação feminina que em 1941 nasceu a Mulher Maravilha. Ela tinha tudo. Era uma mulher forte, poderosa, bonita e de quebra estava vestida com as cores da bandeira dos Estados Unidos, com uma águia, né, careca, o símbolo do país, estampada no peito. No início, Diana até ajudava Trevor a lutar contra os nazistas. Continuando. A história do criador da heroína, William Moulton Marston, é tão interessante quanto a dela. Psicólogo, ele ajudou a criar o detector de mentiras, defendia a igualdade de gêneros e era liberal em relação ao sexo. Inclusive, vivia um relacionamento poliamoroso com sua esposa Elizabeth e uma outra mulher chamada Olive Byrne, que vivia usando pulseiras metálicas. Tudo isso nos conservadorismos dos anos 40. Então, olha só a história do criador da Mulher Maravilha, né? Esse cara aqui, William Moulton Marston. Ele era psicólogo, ele era liberal, agora a gente tem que entender o que era o liberal dos anos de 1940 e o que é um homem mais liberal para hoje em dia, tá? Então, ele era liberal, assim, de maneira de querer alguns tipos de mudanças na sociedade, mas não podemos imaginar que pessoas dos anos 40 eram tão radicais, né, de querer que a mulher tivesse direitos iguais ao homem, né, não, de forma nenhuma, tá? E aqui na história dele, né, coloca que ele naquele tempo, em 1940, né, ele tinha um relacionamento poliamoroso, né, que é o quê? Né, você tem um relacionamento monogâmico, é quando você tem um relacionamento com apenas uma pessoa, né? Então, ele tinha um relacionamento com duas mulheres e parece que convivia muito bem com isso, né? Vamos lá. William fazia parte do time que originou a DC Comics e foi convidado para criar o seu próprio super-herói. Por pressão da esposa, acabou inventando uma heroína mulher, inspirando-se em Elizabeth e em Olive. O detector de mentiras, então, virou o laço da verdade, e os braceletes de Olive se tornaram os protetores de Diana. E a força de Elizabeth foi herdada pela Amazônia. Então, olha só como ele pegou inspiração na vida dele para criar a personagem, porque a Mulher Maravilha ela usa um laço que quando ela coloca em alguém, a pessoa é obrigada a dizer a verdade, ela não pode mentir. E esse cara foi um dos caras que ajudou a criar, né, o detector de mentiras, certo? Lá nos Estados Unidos. A mulher dele usava braceletes de metal, né? Uma das mulheres dele, que ele tinha duas mulheres, né? Uma delas usava o bracelete de metal. Ele colocou na Mulher Maravilha, que ela usa os braceletes para desviar das balas, né? Para ricochetear as balas. Então, olha só como ele teve essa influência para criar. Continuando aqui, ó. Detalhe: no começo, a Mulher Maravilha tinha uma série de referências ao sadomasoquismo, o que, junto com a pouca roupa, a estigmatizou por um tempo como um quadrinho indecente. Sadomasoquismo, galera, para quem não sabe, são pessoas que gostam de sentir dor como uma forma de prazer, certo? Com uma forma de prazer como o sexo. Então, ele deve ter sido adepto disso daqui, e aí ficou meio estigmatizado isso como a Mulher Maravilha também, tá? Mas depois isso foi reajustado, tá? Então a gente tem aqui imagens, né, do quadrinho, das primeiras aparições da Mulher Maravilha, tá? E aí a gente continua aqui o artigo. Mesmo assim, a Mulher Maravilha não foi revolucionária logo de cara. No início, ela mais parecia uma dona de casa comportada, com a sua sainha na altura dos joelhos. Em uma série precursora da Liga da Justiça chamada Sociedade da Justiça da América, Diana foi contratada como secretária do grupo e era constantemente largada para trás nas missões, o que deixava Marston muito irritado. Então, olha só, que coisa interessante. Lembram que eu falei que a gente tem que lembrar que isso aqui é os anos de 1940? Então a personagem ela foi criada por esse autor, né, que era um pouco mais liberal, mas aí depois a editora colocou ela em outro quadrinho, né, que era um grupo de super-heróis chamado Sociedade da Justiça da América. E ela aparecia no quadrinho não como uma heroína, mas como uma secretária do grupo de super-heróis, tá? Então olha só a visão machista de novo, colocando a heroína nesse local, né? E aí o autor aqui do texto coloca, né, que o autor da Mulher Maravilha ficou muito irritado.
Quando ele morreu em 1947, a roupa da heroína começou a encolher. A saia virou um short que foi ficando cada vez mais curto até acabar no maiô que conhecemos hoje e que já foi bem menor, mas vamos chegar até lá. Então a gente vê aqui outra capa, né, das histórias da Mulher Maravilha nos anos 40. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é a questão da sexualização da mulher nos quadrinhos, e que aconteceu muito nos anos 80 e 90, tá? Que é essa questão que ele coloca aí de como a roupa dela encurtou. E de como é engraçado que ainda hoje em dia, ainda existem tantos personagens em quadrinhos, né? Que andam para lá e para cá de maiô. É um negócio muito interessante, muito assim. Quando eu comecei a ler quadrinhos quando eu era criança, eu não percebia esse tipo de, de, de coisa que era colocada, né? E hoje a gente consegue ver claramente, né? Por que uma mulher, uma heroína, ela precisa trabalhar, né, no seu trabalho de super-herói, de maiô, como se ela estivesse na praia, né? Como ela mostrando ali o seu decote, mostrando o seu corpo, tá? Da onde é que surge essa ideia? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui na história da Mulher Maravilha. A Sociedade da Justiça, porém, foi cancelada em 1951 e a Mulher Maravilha continuou firme e forte e acabou ganhando um gibi só dela. Isso sendo que os dois únicos super-heróis que tinham quadrinhos exclusivos naquela época eram o Super-Homem e o Batman. Então a gente continua aqui, ó, outro quadrinho da Mulher Maravilha, aí já nos anos 50. E aqui a gente tem outra fase da Mulher Maravilha. Sem poderes. Nos anos 60, o movimento feminista estava começando a decolar nos Estados Unidos. Mas isso não impediu a Mulher Maravilha de perder todos os seus poderes. É isso aí. Nessa época, Diana acaba desistindo de seus superpoderes para de usar o uniforme icônico, né? Abre uma boutique de roupas e começa a treinar artes marciais com um mestre chinês. Então aqui, ó, nessa fase, ela não vai mais ter os seus poderes. Continuando. O retorno. Em 1972, a ativista feminista Gloria Steinem, fundadora da revista MS, achava um absurdo que a heroína mulher mais famosa tivesse perdido os poderes. Em sua revista, ela começou a fazer pressão para que a Mulher Maravilha voltasse a ser uma super-heroína de fato, o que acabou rolando em janeiro de 1973. Aqui a gente tem uma outra imagem. Aí continuando aqui, ó. A volta dos poderes marcou um pico de vendas dos gibis que interessou a televisão em 1974. A ABC lançou o primeiro filme da Mulher Maravilha feito para a TV, que era esse daqui, ó. E que não tinha absolutamente nada a ver com a heroína dos quadrinhos. No filme, Diana, que é Kate Lee Crosby, que era essa atriz, era loira, não tinha poderes, usava um uniforme que mais parecia uma roupinha de Star Trek e era ajudante de um agente secreto do governo dos Estados Unidos. Foi um fracasso, naturalmente. E aí a gente tem a imagem aqui da Mulher Maravilha dos anos 70. Mesmo assim, a ABC, que era emissora de televisão, não desistiu. Um ano depois, criou uma série televisiva da heroína, mais fiel aos quadrinhos. Tão fiel, aliás, que se passava nos anos 40, auge da Mulher Maravilha. E isso deu certo. Em 1977, quando a ABC se recusou a fazer uma segunda temporada da série, a CBS roubou a personagem e decotou o figurino um pouco mais. Aqui vocês podem ver que isso aqui é uma roupa dos anos 70 e que não era tão comum as mulheres usarem roupas tão curtas ainda nos anos 70, tá? Mas olha só o que eles fizeram. Diminuíram o short, colocaram, né, esse top aqui, que é o chamado Tomara que Caia, para tentar sensualizar ainda mais essa imagem da Mulher Maravilha. Aqui a gente tem mais uma edição, agora essa aqui já dos anos 1990, em que a Mulher Maravilha está com a roupa cada vez mais curta. Mais músculos. Em 1982, a DC já tinha tido provas o suficiente de que a Mulher Maravilha interessava ao público. E para completar, a empresa ganhou sua primeira presidente mulher, Janet Kahn, que ajudou a restaurar as vendas de Diana.
Na época, o visual musculoso, conseguido por meio de anabolizantes, estava em alta, e a maior heroína da época não escapou do padrão. De um gibi para outro, Diana perdeu os saltos das botas e ganhou músculos imensos. Seu cabelo cresceu para ficar na moda dos anos 80 e o figurino mudou para um maiô ainda menor. Nessa época também surgiu o logo da Mulher Maravilha, duas letras W sobrepostas, que substituiria a águia patriota até hoje. Tá? Então, antes aqui nessa parte aqui do uniforme era uma águia e eles substituíram por dois Ws, né? Que em inglês Mulher Maravilha é Wonder Woman, tá? Aqui a gente tem uma capa de uma edição de 1990 com duas Mulher Maravilha brigando e olha o detalhe da roupa cada vez mais curta das mulheres. Mais peito. Nos anos 90, as vendas da Mulher Maravilha começam a cair. Por isso, o desenhista responsável por ela na época, Mike Deodato Jr., que é brasileiro, né, foi um dos primeiros brasileiros a conseguir trabalhar nessas grandes editoras de quadrinhos, né, a desenhar, ganhou maior liberdade para tentar reverter a situação. E os uniformes ficaram os menores de todos os tempos, com os biquínis, músculos e um decote bem grande. Os seios dela também cresceram, refletindo a onda dos implantes de silicone que não paravam de crescer. Aí a gente tem aqui uma capa já dos anos 2000, em que a gente tem uma mudança na personagem e eles voltam um pouco, né, nessa questão dos uniformes, ó, e onde ela ganha de novo uma saia e não aqueles andar por aí com aqueles maiôs, certo? Para a gente terminar aqui, ó, semideusa de armadura. Em 2011, a DC percebeu que não tinha como continuar vendendo quadrinhos simplesmente tornando a Mulher Maravilha mais e mais voluptuosa. Aí eles relançaram toda a história da heroína e a reescreveram como uma semideusa, filha de Hipólita e de Zeus, que havia sido escondida na Ilha das Amazonas para protegê-la da ira de Hera, esposa do chefe do Olimpo. O universo escureceu, o uniforme escureceu, até que aos poucos chegou a versão de hoje, uma armadura da Grécia Antiga que remete a uma guerreira helênica, o que Diana sempre foi. Então, a gente viu aqui todas as mudanças que a personagem passou dos anos 40 até hoje. De uma personagem totalmente subalterna no início, né? Colocaram ela para ser secretária de um grupo de super-heróis. Ela era secretária, ela anotava os recados, tá? E só depois ela vai ganhar mais relevância, vai passar por um período terrível em que vai ter, para que esse quadrinho dela venda, colocar que os desenhistas devem fazer ela o mais sexy, né, possível, né, para que os meninos, a garotada, comprem os quadrinhos para ver as imagens das belas mulheres de maiô nas revistas em quadrinhos. Então era assim que eles imaginavam as mulheres. Então, durante os anos 90, por exemplo, foi o momento em que isso foi mais visto, porque foi o período assim da história, né, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, em que essa hipersexualização ela estava mais forte, tá? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo, né, dos programas de televisão que tinha, por exemplo, o Gugu tinha uma banheira em que ele colocava as mulheres de biquíni para ficar lá brigando com os homens, só para ver se durante aquela briga não cair uma parte do biquíni da mulher, tá? Para poder dar audiência, a mulher aparecer com os seios de fora. Então isso era extremamente comum, só que dos anos 2000 para cá, né, a representatividade das mulheres e a luta das feministas fez com que a sociedade parasse um pouco para pensar e ver o que está errado nessas produções culturais. Então, agora a Mulher Maravilha, ela teve a sua origem alterada, ela é uma filha do Zeus, né, que é o deus do Olimpo, e ela usa uma armadura de guerreira, porque ela é uma guerreira, ela não é uma secretária, ela não é uma mulher uma modelo que vai tirar fotos de biquíni o tempo todo, não, ela é uma guerreira e quando ela vai lutar, ela precisa de uma armadura, tá? E só para ilustrar isso que a gente estava falando sobre essa questão da hipersexualização da mulher nas histórias em quadrinhos, né? Eu tenho outras imagens aqui que a gente pega de algumas histórias em quadrinhos, como por exemplo essas antigas do Conan, o Bárbaro, né? Cara super forte, musculoso, e eles quase sempre aparecem nas capas da revista como é o homem que vai proteger a donzela em apuros, né? E sempre, quase sempre nessas histórias do Conan, a mulher ela tá praticamente nua, ela tá semi-nua, ela sempre tem que estar mostrando
os decotes, com o seio, né? Mostrando grande parte do seu corpo. A gente tem aqui outras imagens, ó. Sempre, ó, comparem a imagem. O herói com a pose heróica e a mulher assustada, porque ele está defendendo ela. De novo, o herói gritando, bradando a sua espada e a mulher, né, com medo, e ele vai salvá-la. De novo, o herói enfrentando o inimigo e a mulher com medo. Ela precisa ser salva, certo? Então, era essa a visão das mulheres, né, sobre as mulheres. Nos anos 90, como a gente acabou de falar, foi o auge dessa hipersensualização do corpo da mulher. Então surgiram até novos heróis, novas heroínas, né? Um grupo de desenhistas que trabalhava para a Marvel, eles saíram da Marvel e criaram uma nova editora chamada Image. E os heróis que eles criaram lá, quase todos sempre com roupas dessa forma, que era o que estava acontecendo nos anos 90. Então, você coloca uma mulher sempre com o colã, tá? Parece que ela está indo para a praia, não parece que ela vai lutar, que ela vai enfrentar inimigos. Sempre de colã, roupa colada, para mostrar essa sexualização. Ou então de biquíni, sempre as capas com biquíni, porque eles achavam que isso era que ajudava a colocar a mulher nessas posições sexys, né? Mostrando a bunda, mostrando os seios, era isso que fazia vender quadrinhos. E hoje em dia há essa mudança, né? Ainda bem que há essa mudança, né? A gente viu aqui como é que está o uniforme agora da Mulher Maravilha e como elas estão tendo um protagonismo maior nas histórias em quadrinhos, né? Ainda são poucas as personagens em relação aos homens. Vocês podem ver muito isso nos grupos de super-heróis, né? Nos últimos grandes filmes que saíram, que foram Liga da Justiça, da DC Comics, e Vingadores da Marvel, a gente vê a diferença entre homens e mulheres, né? Na Liga da Justiça, você vai ter o Batman, o Super-Homem, o Flash, qual é o outro? O Cyborg, o Aquaman, e só vai ter a Mulher Maravilha. Uma personagem feminina num grupo. Poderia haver mais, né? Mas, infelizmente, vocês veem daí a representatividade. Nos Vingadores, você vai ter o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, que são os mais importantes, o Gavião Arqueiro, o Pantera Negra, o Falcão, o Homem-Aranha, um monte de super-herói. E aí de mulher você vai ter só a Viúva Negra. No finalzinho apareceu, nesse último filme, até que aparecem mais heroínas, né? Eles colocam mais heroínas, mas no começo dos Vingadores era só a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate. Então, um monte de homem e duas mulheres ali para ter aquela representatividade, tá? São personagens importantes, mas que precisam ser trabalhados mais e precisam de mais destaque. Para a gente terminar, eu peguei aqui, deixa eu ver. Sobre esse quadrinho aqui, que ele se chama Estranhos no Paraíso. Ele é um quadrinho independente, ou seja, ele não é de uma grande editora, e o legal dele é que é um dos primeiros quadrinhos assim que ele não está relacionado assim com esse gênero de super-heróis, e ele trata muito assim das mulheres sobre os dilemas que elas vivem na sua vida cotidiana, tá? Então, por exemplo, ela é uma história bem confusa no início, porque ela é um triângulo amoroso entre um homem e duas mulheres, só que não da maneira como, por exemplo, é o triângulo amoroso do fundador da Mulher Maravilha. O fundador da Mulher Maravilha era um homem que tinha duas esposas. Aqui não. Aqui a história toda ela vai ser centrada nessa personagem, que é a Francine, né? Que é uma moça calma, sonhadora, né? Que deseja ela é um pouco mais cheinha, gordinha, e ela quer ser magra, ela quer ser bonita. Ela tem todas aquelas preocupações que as meninas na fase de adolescência para a vida adulta elas têm, tá? E ela tem a melhor amiga dela, que é essa moça aqui, que é a Katio, é a melhor amiga dela. Só que essa moça, ela se apaixona pela Francine, né? A Katio se apaixona pela Francine. A Francine, ela nutre um grande sentimento pela Katio, mas de amizade, não de amor mesmo, né? E sim um sentimento de amizade.
E depois vai aparecer na história um rapaz que vai se apaixonar pela Kátia. Então vai ser, que é o David, tá? Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Tá aqui, o David. Então, essa história vai ser baseada nessa moça, que é a principal, que essa outra moça é apaixonada por ela, ela não retribui essa paixão, mas gosta muito dessa moça como a melhor amiga, e esse rapaz gosta dessa moça, que gosta dessa outra moça, e aí eles têm um triângulo, né, amoroso, e as histórias vão mostrando como é o desenvolver da vida desses personagens, né, depois desses dilemas, tá? Como é que eles vão resolver esses dilemas. Então, esse é o tipo de história interessante sobre a vida real, sobre os dilemas, tá? E nas histórias em quadrinhos em geral, a mulher ela é colocada como aquele acessório do homem, tá? Como se ela precisasse estar o tempo todo do lado de um homem para sobreviver, coisa que a gente sabe que não é verdade, tá? Então, galera, fica aqui esse debate, né, sobre o papel da mulher aqui nas histórias em quadrinhos, principalmente nas histórias de super-heróis, tá? Depois a gente comenta um pouco mais sobre as histórias de quadrinho moderna, que não se resumem mais às histórias de super-herói. Tem todo tipo de história em quadrinho e a gente pode falar até um pouco mais sobre esse quadrinho aqui que se chama Estranhos no Paraíso, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Eu vou colocar alguns quadrinhos desse aqui para vocês lerem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então até a próxima aula e tchau!